Hoje, dia 10 de novembro de 2020, terça-feira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia. E as suas misericórdias se renovam, já se renovaram e continue se renovando sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando sempre lendo um pequeno trecho da palavra do Senhor, pensando a respeito, meditando, colocando o nosso, vamos dizer, alimentando, a inteligência da nossa fé, para que nós possamos, a cada dia que passar, a cada momento, externar, refletir a presença, a vontade, o mover do Senhor através das nossas vidas e sobre as nossas vidas também. E estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6. Mateus dos Evangelhos é o Evangelho do Reino, que mostra o Senhor nosso Jesus o nosso Senhor, Jesus o nosso Senhor como Rei. E se Ele é Rei, é porque Ele está em um reino, onde Ele é a autoridade, Ele tem o poder, Ele tem o domínio, Ele tem a majestade. Então Jesus é o Rei desse reino. E se Ele é o Rei desse reino, significa que esse reino tem súditos, que somos nós. Nós somos aqueles que desejaram fazer parte desse reino, porque nós declaramos esse rei como nosso Senhor. E se nós declaramos esse rei como nosso Senhor, então ele é o nosso rei e nós somos os seus súditos. Claro que quando eu falo assim, eu não falo no sentido de uma subserviência cega, tacanha, opressora, não. Esse rei nos chama de amigos. A Bíblia fala que ele diz o seguinte: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Esse é o nosso rei. Mas quando nós nos propomos a viver nesse reino, então nós precisamos seguir a linha de raciocínio, obedecer ao seu decreto, à sua carta magna, à sua Constituição. E Mateus capítulo 5, 6 e 7 estabelece exatamente esse fundamento, é a Constituição. E dentro dessa Constituição, eu já falei isso, nós só estamos relembrando, como Jesus era um rabino, era um mestre, era um escriba, ele era um intérprete da lei, reconhecidamente até pelo próprio povo judeu, até pela cultura e tradição da época, porque muitos chamam ele de mestre, rabino, rabone, rabi. Então ele tinha essa constituição. Então quando Mateus fala e ele puxa, ele traz, à memória pelo menos mais de 60 citações do Antigo Testamento, Mateus está fazendo essa ponte, onde Jesus é a própria ponte, O latino, no latim chama sumo pontífice, Então ele é essa ponte, ele é esse elo, entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. E se ele é o verbo, ele é a própria lei. E ele incorpora a lei. E a Bíblia fala, e ele cita isso claramente ainda no capítulo 5 de Mateus, de que ele não veio desprezar a lei, mas ele veio cumprir a lei. E aí, os seus discípulos lhe perguntam em dado momento, ensina-nos a orar. Por que ensina-nos a orar? Porque isso é do mestre. Porque a oração para a cultura oriental, ela é importantíssima, ela tem um valor assim muito grande. Por quê? Porque a oração ela vai expressar, a visão desse mestre, a cosmovisão, a visão de mundo e a realidade
segundo esse mestre, segundo a sua interpretação, a realidade metafísica. Não só de um mundo aparente, mas do mundo em todos os sentidos. E principalmente, né, a sua visão, a sua interpretação a respeito das dimensões espirituais. Então, quando Jesus começa a ensinar essa oração está dizendo muito a respeito desse reino. Eu vou até mais aprofundadamente. Eu poderia enxergar com você o seguinte, que a visão de reino, ela é muito mais importante do que para nós evangélicos, cristãos, protestantes, né? Do que apenas ter a noção de céu e de inferno. Quando eu morrer, né? A preocupação, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Quando eu entro e os nossos pais, os pais da igreja, os mestres do passado, foram de uma sabedoria, com certeza, uma sabedoria, né, inspirada pelo Espírito Santo, com toda certeza, sem sombra de dúvida, em colocar Mateus como o primeiro evangelho. Mesmo que Marcos, cronologicamente, tenha sido escrito primeiro. Por quê? Porque Mateus dá a visão, a cosmovisão ou a realidade metafísica em Jesus Cristo, o que significa esse reino. Porque quando eu tenho a consciência de reino, eu tenho a consciência de quem eu sou. Eu tenho a consciência da minha identidade, porque eu fico mais consciente de quem é Jesus Cristo e qual o seu papel na história, no universo, na eternidade, e o que significa esse meu Senhor aos olhos de todo o universo, de todo o mundo espiritual e de todas as gerações. Então, quando Mateus começa a sublinhar essa posição de reino, e você vai me entender porque a gente vai falar do pão nosso e o que significa, quando Mateus começa a sublinhar e Jesus nos ensina a partir da oração do Pai Nosso, de que os temas estão todos aqui elencados, que são exatamente a identidade, o espelho, o reflexo desse reino que nós devemos preservar, sublinhar, né? Destacar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. É por isso que os 3 primeiros temas dessa oração dizem respeito ao reino, né? Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso, nós nos apresentamos em coletivo, em comunidade, nosso no plural. Pai nosso que estás nos céus, plural, céu dos céus. Uma vez eu estava conversando com os adolescentes, faz algum tempo já, né? Esses adolescentes possivelmente não, com certeza não são mais adolescentes. E a gente conversava sobre essa coisa de reino, e eu falava sobre céus, plural e singular, né? E aí eu falei assim para eles, então é o seguinte, para vocês entenderem, veja se eu vou saber me explicar. É como se fosse um prédio maravilhoso, esses prédios residenciais aí que tem em alguns bairros de São Paulo e do mundo, né? São prédios gigantescos e todos cheios de estrutura. Então, a visão de reinos é assim. É como se a gente morasse no primeiro piso, no térreo. E Deus estivesse com o seu trono lá na cobertura. Aí eles entenderam. Então, Deus está lá na cobertura. E tem um elevador que atende todos os andares, na parte de dentro. E tem um outro elevador na parte de fora que é de uso exclusivo desse morador da cobertura, que é Deus. Então eu falava assim para eles. Então, é assim, dentro do elevador de dentro, existe uma chave, e essa chave me dá condição, se eu quiser,
Não apenas de ir no primeiro piso, no meu andar, porque não tem escada, é só elevador, no primeiro andar. E se eu quiser, essa chave vai me dar condições de entrar em alguns andares. Mas ele não me autoriza a ir até a cobertura, a não ser, né, que o ascensorista que detém essa chave, que se chama Espírito Santo, me deixe, a partir de um documento declarado Jesus é meu Senhor, e aí eu posso ir até a cobertura. Então nem todos podem ir até a cobertura. Aí eles entenderam, entendi e tal. Ou então o elevador de fora, que aí é de uso exclusivo, é da Trindade, não tem jeito. Então, é exatamente essa visão de céus. Mas a Bíblia também diz que quando eu digo Pai Nosso, nós estamos indo em coletivo, e a palavra do Senhor fala, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, e a partir daí eu aprendo a chamar o meu Deus de Pai, porque é a única religião monoteísta que o nosso Deus é chamado de Pai, somos nós, nenhum outro tem, das religiões monoteístas até os dias de hoje, né? E aí nós chamamos o nosso Deus de Pai, e aqueles que comungam comigo nós chamamos de irmãos. Ou seja, já é uma antivisão daquilo que viveremos na eternidade. Não seremos mais uma família nuclear, pai, mãe, filhos, mas seremos uma família espiritual, onde todos nós somos irmãos. A palavra de Deus é tão maravilhosa que o tempo vai apertando, então não dá tempo de falar tudo. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Por quê? Porque Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a sua vontade. Os três temas que estabelecem o valor de importância, que vem primeiro. Primeiro o Pai, depois o nome santificado, e em terceiro lugar, o estabelecimento do governo, né? Venha o teu reino, eu poderia dizer, venha o teu governo, venha a tua autoridade, venha o teu poder e nos governe, onde o teu nome ocupará o seu verdadeiro papel. Por quê? Porque é exatamente esses andares, né? Falando de céus como se fosse um prédio, esses andares que foram, vamos chamar assim, foram ocupados de maneira a não poder, aqueles que ocuparam esses andares não deveriam ter ocupado, mas nós, porque passou pela terra, passou pela humanidade, nós permitimos. Então nós precisamos não apenas tomar conta, tomar posse, né? Propriedade e posse são dois conceitos, parece que iguais, mas são diferentes. Então, propriedade e posse, né? Então, esses andares estão ocupados por seres que tomaram posse, mas não têm propriedade. Então, nós temos que avançar nesses andares e tomarmos a propriedade. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, lá no andar de cima, lá na cobertura, se manifestando até os andares de baixo. Espero que eu tenha sabido explicar, né? Então depois fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha, falar sobre o pão nosso de cada dia, é claro que quando nós oramos, e quando a cristandade de todos os tempos e todas as gerações ora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a pessoa quando está orando, ela está sinceramente, né, colocando diante do Senhor a sua necessidade. Olha, em nenhum momento a Bíblia fala que nós não podemos ser instrumento de escândalo para ninguém. E cuidado como nós tratamos e falamos com os pequeninos, tá? Por quê? Porque não se toca na igreja de Jesus Cristo. Não se toca no povo de Jesus Cristo.
Quando eu não falo, às vezes, de um pastor, de um líder, até que às vezes me vem à cabeça falar alguma coisa, eu me proponho a reter. Por quê? Porque eu fico preocupado com o povo, com a igreja. E a igreja é intocável. Não se toca na igreja de Jesus Cristo. Não importa. Né? Então, quando nós oramos, eu vou chamar para nós, né? Todos nós, oramos pedindo o pão de cada dia, isso não significa que é errado. Mas dentro da lógica de reino, nós precisamos entender o que significa o pão de cada dia. Por quê? Vamos lembrar do que significa pão para Jesus Cristo. Vamos lembrar. Mateus capítulo 4, que nós lemos, do versículo 2 a 4, diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como que o nosso rei, se utilizando da oração como uma síntese da sua cosmovisão, de uma realidade metafísica, ele está falando para nós nos preocuparmos como dos 3 pontos que nós precisamos pedir ao Senhor. O primeiro ponto, pedir pão. Será que é essa visão do reino, do rei, que quando tentado, na primeira tentação pelo diabo, né, lá no deserto, o diabo já tocou nesse assunto do pão? E o que ele diz sobre o pão? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, mais importante do que o alimento físico, mais importante do que a necessidade circunstancial, mais importante do que aquilo que a nossa carne clama, muito mais importante é o alimento espiritual, é o alimento que Deus tem para derramar. Está me entendendo? Então, Jesus diz em outro texto, eu vou ler aqui, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Depois a gente vai ler de novo, que a gente vai passar por essa passagem, eu só vou citar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber. Olha Jesus ensinando. Não andeis ansiosos com a nossa necessidade diária, do cotidiano, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai que crescem... Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Agora vem o versículo 32 que eu quero pontuar, sublinhar. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro a consciência de reino. Buscai primeiro a consciência de quem nós somos dentro desse reino e quem é o nosso rei. E quais são as divisas, quais são os poderes, as autoridades que manifestam esse reino.
E a sua justiça poderia traduzir por e a sua palavra, e a sua lei. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua palavra. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem mais. João capítulo 6, versículo 24 também vou ler. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha só, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais, e eu quero aqui, puxa vida, a palavra de Deus, ela fala por si. Eu gosto tanto de ler a Bíblia, que ela fala por si. Olha só, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu, está lá em Deuteronômio capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Deu-lhes a comer pão do céu, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Bom, voltando à frase do Pai Nosso, capítulo 6, versículo 11. Agora que a gente leu tudo isso, relembrou das passagens, o que Jesus, qual é a ótica, qual é a visão, a cosmovisão, a realidade metafísica em relação ao pão, em relação à necessidade material do homem, qual é a visão de Jesus. Aliás, deixa eu contar uma outra historinha. Falei do elevador, agora eu vou contar outra historinha. Contavam os pastores antigos o seguinte, a historinha de escola dominical, de classe de criança, né? Então vou contar para você, só para você nunca mais esquecer do que significa isso. Tinha uma árvore grande, frondosa, e dois passarinhos estavam conversando, né? E lá embaixo, as pessoas estavam correndo para um lado e para o outro, né? Era uma árvore grande, frondosa, mas era uma avenida, com trânsito, com carro, com gente passando, aquelas calçadas maiores, calçadões assim, tipo calçadão para lá e para cá, tipo aqui em São Paulo, né? Rua Direita, 24 de Maio, tipo essas ruas assim, bem cheias de gente e tal, e corre para lá, Rua São Bento, lá no centro de São Paulo e tal, aquela coisa toda, 25 de março, né? E esses dois passarinhos, um estava olhando para o outro, conversando, de repente um para, olhando todo aquele movimento, e fala assim para o outro: o que essas pessoas estão correndo para lá e para cá, até de maneira meia inconsequente, meia, né? Irritadiça, né? Como quem está irritado. Aí o passarinho falou para o outro: ah, é assim mesmo, eles estão preocupados com aquilo que eles vão comer. É verdade? Eles estão fazendo tudo isso porque estão preocupados naquilo que eles vão comer. Eles estão preocupados naquilo que eles vão comer e naquilo que eles vão beber e naquilo que eles vão vestir. Por isso que eles ficam correndo para cima e para baixo todo dia, toda hora e todo momento. É mesmo? Aí o passarinho fica assim tão desolado, tão desapontado. Que pena.
eles não têm o Deus que a gente tem, né? Porque se eles tivessem o Deus que a gente tem, eles não estariam tão preocupados correndo para lá e para cá. Isso é historinha de escola dominical, escola bíblica dominical na classe de criança, né? É exatamente isso. Por quê? Porque na visão de Jesus, e ele diz lá em Mateus 6, né? Não andeis ansiosos com aquilo que vocês precisam vestir ou comer. Será que o vosso Pai Celestial não sabe do que vocês precisam? Será que ele seria tão pequeno, tem um olho tão pequeno, que ele não sabe do que vocês precisam? Depois ele diz assim, não fiquem preocupados com pão terreno, com maná, e agora eu vou falar para você o que significa isso. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas. Mas agora versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Existe um teólogo alemão, lá pelo 1930, 35, que ele defendia o seguinte, teólogo luterano. Aliás, em algumas partes da Bíblia, dos evangelhos, o Senhor Jesus fala em aramaico. Por que aramaico, não hebraico e nem grego? Porque o aramaico era a língua mais popular daquela região. O aramaico já era uma língua conhecida, ensinada de pai para filho, desde o tempo da Babilônia. Então o aramaico era uma linguagem mais rústica, com menores vocábulos, menores frases, mas era uma linguagem muito conhecida do dia a dia, do cotidiano, né? Então, quando Jesus possivelmente ensina o Pai Nosso, ele fala em aramaico para que todos pudessem ouvir e para que todos pudessem entender. No aramaico diz assim, o pão de cada dia nos dai hoje, né? Possivelmente no aramaico seria assim, o pão de amanhã nos dai hoje, o pão de amanhã nos dai hoje. Quando você lembra de Êxodo 16, o pão de amanhã nos dai hoje, você lembra do quê? Você lembra do maná do céu, que é exatamente o que Jesus fala lá no livro de João, que a gente leu agora há pouco. Por quê? Porque, vamos lembrar da história, o povo estava com fome, o povo estava no deserto, 45 dias já no deserto, os seus recursos, né, alimentares já estavam escassos, porque são 45 dias, então eles estão passando fome, necessidade. Então eles vão até Moisés e começam a murmurar. A Bíblia fala que Moisés chega para o povo e fala, o Senhor ouviu a vossa murmuração. Nunca, meu Deus, é por isso que Jesus está nos ensinando a orar. Murmuração não combina com Deus. Reclamação, queixume, a não ser que você vá até o Senhor, não ficar falando pelos lados, comentando, fofocando, mexericando, mas levar até o Senhor é diferente. Então, o que esse povo estava fazendo? Esse povo estava murmurando. E aí o Senhor falou, tá bom, eu vou mandar o maná todas as manhãs. Maná, né? Maná no hebraico. O que significa maná? O que é isto? Maná, o que é isto? Então, esse maná, todos os dias era derramado. E quando o povo acordava pela manhã, estava como se fosse o orvalho da terra e o campo ficava todo branco de maná. E o povo se alimentava. Se alimentava na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. O maná não podia guardar por outro dia porque apodrecia. Ou seja, vinha da parte do Senhor. Ou seja, tudo que nós necessitamos é dádiva, vem do Senhor. Não é o nosso trabalho. Não é o nosso muito, né, nos esmerar, humanamente falando, por qualquer coisa. Mas vem do Senhor, é dádiva. Então o maná caía os 5 dias, normalmente cada dia a sua porção.
Quando chegava na sexta-feira, o que acontecia? Caía porção dobrada. Por que porção dobrada? Porque no Shabá, no sábado, o povo não trabalhava, nem colhia maná para comer. Por quê? Porque era necessário que na sexta-feira o povo guardasse a porção do sábado. Lembrou da história? Voltando aqui ao texto, a oração do Pai Nosso. O pão de amanhã nos dai hoje, ou seja, o pão do Shabá nos dai hoje. E quem é o pão do Shabá? O pão que desce do céu? Jesus Cristo. Ou seja, eu quero me alimentar do pão que desce do céu. Do pão que o deserto, a circunstância não tem poder de acabar. É um pão eterno, é um alimento eterno, é a fonte eterna de vida, de constituição, de shalom, do shalom que é a paz, é a abundância de tudo para todos, entendeu? Então aqui, no sentido de reino, para nós aqui que estamos estudando a palavra, tá? Não vá falar que é errado orar dessa maneira, o pão nosso, porque é a minha necessidade de hoje, Senhor Jesus, tem misericórdia, olha, eu estou precisando, calma. A oração é uma questão de sinceridade diante de Deus. Mas, para nós, como visão de reino, como embaixadores desse reino, representantes legais, espirituais, constituídos, ungidos por esse reino, o pão nosso de cada dia é o Shabá, é o pão do sábado, é a palavra que é mais importante do que a própria comida, porque Jesus diz lá para o diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus, falei demais, vamos orar, amanhã tem mais em nome de Jesus, amém? É o Shabá, o pão do Shabá me traga hoje, para cada dia uma porção, para cada dia uma meditação, para cada dia um desenvolvimento, um quebrar de paradigmas humanos, para que nós possamos interiorizar, incorporar as verdades do reino dos céus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco cada família, cada servo teu, cada serva tua diante do teu altar. Pessoal da Késia, seus familiares, Walter, Magda, Joel, Josué, Bispo Antônio, minha tia Alzira, Eva, ó Senhor, em nome de Jesus, Cida, Márcia, Fábio, João, Roseli, seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, todos diante do teu altar. Derrama-te, ó Deus, com a tua glória, com a tua unção, vem com a tua cura, com a tua saúde, nosso físico, nosso organismo, o nosso bem-estar, nós depositamos diante do teu altar, e que nós possamos viver prosperamente, ó Deus, essa tua palavra, esta tua verdade, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo, fiquem na paz. Tchau, tchau.